Eu quero convidar a todos, desde já, a abrirem as suas Bíblias, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versos de número 1 e 2, texto tão conhecido de todos nós, e o tema dessa ministração é A Mudança Começa em Você, parte 2. Para quem não assistiu a parte 1, você pode vê-lo pelo YouTube, sobre o título Pastor Renato Fogaça. Você vai lá e procura o título A Mudança Começa em Você, e você tem a oportunidade de assistir ali ou no site da nossa comunidade. E o tema desta noite, dando continuação a esta mensagem, A Mudança Começa em Você, parte 2. Você e eu fazemos parte de um mundo hoje globalizado, onde as informações correm quase que à velocidade da luz, e nós todos temos noção do que está acontecendo em todo o planeta Terra. E o que nós percebemos é que as pessoas, de modo geral, parece que andam muito insatisfeitas e buscando mudanças. Aonde você olha, tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que você pode assistir pela televisão, ouvir pelos jornais, ou mesmo observar nas ruas, indicam para a direção de que as pessoas, de modo geral, estão atrás de mudanças. Esta semana acompanhava pela televisão o resultado das eleições do Reino Unido, da Inglaterra, onde o candidato conservador David Cameron tinha como plataforma do seu novo governo o rompimento com a União Europeia. E o seu adversário, um partido do Partido Trabalhista, reafirmava o desejo e o propósito de ali permanecer. O desejo de mudança levou as eleições a serem definidas em favor de David Cameron, que acenava com mudanças, acenava com algo que todos desejam. As mudanças que as pessoas buscam, na realidade, são quase que instintivas. É o desejo de conhecer algo novo, é o desejo de mudar a situação, é o desejo de sair do status em que nós nos encontramos. E isso faz parte da vida humana, porque, de certa forma, todos nós estamos no lugar aonde não deveríamos estar. Porque o pecado colocou toda a raça humana dentro de um conflito que começa dentro do nosso coração e se estende à nossa volta. E este conflito, aonde encontra maior liberdade para que possa ser expressado, normalmente se tornam coletivos, como nós temos acompanhado nesses dias nas movimentações nas ruas do Brasil, através dos pedidos de mudança nas questões políticas, econômicas, e assim é mundo afora. No entanto, avaliando e analisando todas essas questões, segundo a luz da palavra, o que nós podemos encontrar é a realidade de que nenhuma mudança vai satisfazer a alma humana, a não ser que esta mudança comece dentro do coração de cada um de nós. E quando eu pensava nestas coisas, veio ao meu coração esse texto tão conhecido e que já foi por mim pregado talvez mais de uma centena de vezes, mas que nesses dias tem trazido um novo colorido, a visão que eu tenho e que quero comunicar-lhes a respeito do Evangelho de Cristo. E eu quero, antes de ler esse texto das Escrituras, que faz parte de uma das cartas mais importantes da Bíblia, que é a carta de Paulo aos Romanos, eu quero orar para que cada um de nós tenha a condição de entender aquilo que nós vamos estar falando aqui nesta noite. Então, se você me permitir agora, eu gostaria de pedir para que cessasse a movimentação entre nós, e eu quero clamar aos céus e clamar ao Espírito Santo para que toque no coração de cada um de nós e nos leve a experimentar os efeitos da palavra que transforma, que muda e que dá a vida. Pai querido, é no nome de Jesus que nós colocamos em Tuas mãos tudo aquilo que vamos fazer aqui nesta hora. E clamamos para que o Senhor, através do Seu Santo e Doce Espírito, como nós cantamos aqui hoje, possa, Senhor, tocar o nosso coração, transformar a nossa vida, ampliar a nossa visão e levar-nos a ter sensibilidade a respeito da Tua vontade. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão e clamo, meu Pai, por uma mudança no coração de cada um de nós.
para que a tua obra seja completa e para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. A sua Bíblia tem aí um subtítulo para esse Romanos 12 ou não? O que está escrito aí? A nova vida. Parece-nos que é basicamente isso que todos nós desejamos, não é verdade? Todos estão atrás de uma nova vida. E esta nova vida, ela começa, segundo o que esse texto escrito por Paulo, de uma forma tão lúcida, tão clara, pode nos demonstrar, começa a partir de uma transformação que ocorre dentro do coração de cada um de nós, e não à nossa volta, e não no ambiente no qual estamos inseridos. Muitas pessoas alimentam a falsa ideia de que o dia que o exterior mudar, as coisas vão mudar para si, o que é um grande e poderoso equívoco. Mas Paulo nos esclarece dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz que nós devemos fazer uma entrega, nós devemos fazer uma oferta, que nós devemos colocar um sacrifício sobre o altar do Senhor. E este é a nossa própria vida. E no versículo seguinte, ele fala de algo mais interior. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é uma construção que começa desde o alicerce. Nos primeiros capítulos você vê Paulo desvendando todas as razões das misérias, dos dilemas, dos dramas, dos traumas da humanidade. Tem o seu ponto alto no capítulo de número 7, quando ele coloca em algo que está dentro do coração do homem a causa de todas as suas misérias. No capítulo de número 8, ele fala a respeito da bondade, da grandeza, do amor e do poder de Deus àqueles que não são descendentes de Abraão, ou seja, aos gentios, que são pessoas como nós. Depois, no capítulo de número 9 e 10, ele repete essas declarações aos judeus, e no capítulo de número 11, ele começa a construir uma ideia de que cada um de nós pode ter uma nova vida. E no versos 1 e 2 do capítulo de número 12, você tem uma chave que pode abrir a porta desta nova vida. E confesso a vocês que com quase 20 anos, ou mais de 20 anos pregando o Evangelho, eu tenho sido insistente no fato de continuar acreditando que a vida de cada um de nós pode melhorar. Mas eu perdi completamente a expectativa ou a esperança que isso vai acontecer, sem que haja uma decisão pessoal, que é iniciada a partir do entendimento de que somente com corações transformados a nossa vida pode ser transformada. E o que eu acho interessante nestes 2 versículos, dentro do contexto geral onde eles se apresentam, é que Paulo fala a 2 públicos. Ele fala aos pecadores, aos que não conheciam a Deus, aqueles que estavam apartados e afundados no pecado, mas ele fala também aos religiosos do seu tempo, aqueles que frequentavam as igrejas, que lotavam as sinagogas, aqueles que oravam, que jejuavam, que conheciam a palavra. E ele coloca essas 2 categorias de pessoas na mesma posição, assim como fez Jesus na parábola do filho pródigo, onde apresenta o filho que se enredou em toda a devassidão do pecado, na mesma posição do filho que permaneceu dentro de casa, ao lado do pai. Os 2, de igual modo, estavam perdidos. E a parábola do filho pródigo é justamente o ponto de convergência do mundo sem Deus com a igreja sem Deus. Nós podemos estar dentro da igreja
e vivendo uma vida tão miserável, ou às vezes até mais miserável, do que aqueles que estão no mundo, que estão entregues ao pecado. E por que isso acontece? Acontece porque nós vivemos num engano, que a vida cristã, ela simplesmente acontece na vertical, ou seja, meu relacionamento com Deus foi restaurado. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: o cristianismo não foi criado para ser vivido na vertical, na relação com Deus. O judaísmo já fazia isso muito bem. O judaísmo levava as pessoas a cumprir leis, regulamentos, estatutos dados por Deus a Moisés. Enganam-se aqueles que pensam que as leis judaicas se restringem a apenas 10 mandamentos. As leis judaicas são um composto de 613 leis. Quando você encontra um judeu ortodoxo, ele carrega em suas roupas franjas, e aquelas franjas são cheias de nós, e aqueles nós são no número de 613, cada um daqueles nós representando uma lei do judaísmo. Mas nem essas 613 leis são capazes de transformar o coração do ser humano. Você encontra crianças judias que conhecem muitíssimo mais os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou Torá para os judeus, do que qualquer um de nós. Nós tivemos a oportunidade, estando em Israel, de ver crianças de 3 ou 4 anos declarando a Torá, decorando os textos da Bíblia, desde a mais tenra idade. Mas isso não pode salvar ninguém. O cristianismo, idealizado por Cristo, embora Cristo não venha a ser a primeira pessoa a falar a respeito de cristianismo, e nem tampouco seus discípulos, você não encontra esta palavra na Bíblia. O que você ouve falar na Bíblia a respeito da proposta de Cristo é chamado de o caminho. Os discípulos de Jesus falando a respeito daqueles que eram do caminho. E Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você vê o próprio apóstolo Paulo dizendo: a minha religião é Cristo. A palavra cristianismo surgiu tempos depois. A primeira manifestação pública dos discípulos de Jesus, quando estavam em Antioquia pregando o evangelho, foram reconhecidos como cristãos, que a etimologia da palavra é parecidos com Cristo. Mas o cristianismo se firma enquanto religião, enquanto meio de vida, de uma forma oficial a partir do século IV. Embora houvesse uma grande movimentação dos discípulos de Jesus de uma forma muito viva antes disso, o cristianismo nunca teve como fundamento ser uma religião. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou citando dados históricos? Por que eu estou falando de tantas coisas aqui para vocês? É porque eu, fazendo uma análise esses dias acerca desta palavra, parece-nos que nós vivemos nesses dias os mesmos dilemas de quando Paulo escreve a carta aos Romanos. Um grupo de pessoas afundada no pecado e outro grupo de pessoas tentando construir uma religião. E quando na realidade o foco está em manifestar vida. Jesus pega as leis do judaísmo e restringe a apenas 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todas as suas forças, e amarás ao teu próximo. Em primeiro lugar ele dizia como a ti mesmo, e depois ele próprio reforma esta segunda lei e diz: e amarás ao teu próximo como eu vos amei. E no cumprimento destas verdades, nós encontramos a vontade de Deus focalizada para a nova vida que Ele propõe a todo ser humano. Mas o que nós percebemos é que a maior parte das pessoas ainda não entendeu isso. Por isso trazemos tantos dilemas dentro do nosso coração. Por isso muitas vezes estamos tão inseguros, por isso muitas vezes encontramos tantos conflitos
dentro dos lares, mesmo daqueles que deveriam viver na paz, na alegria, oriundos da comunhão com o Espírito Santo. É por isso que muitas vezes temos uma sociedade tão conturbada. Eu falava hoje pela manhã a respeito de uma estatística que eu li recentemente, que não é divulgada pela primeira vez, mas que reforça esta tese, apresentando os números da progressão do Evangelho na maior parte dos estados brasileiros. Notou-se que o Evangelho, ou seja, a visão cristã e evangélica cresce em todos os estados do Brasil, mas nos estados em que ela tem crescido, não tem diminuído a incidência da violência, ou seja, a violência cresce junto, continua crescendo junto. O que isso quer dizer? Teoricamente deveríamos ter uma equação inversamente proporcional: cresceu o cristianismo, diminuiu a violência. Mas o que nós temos visto é que cresce o cristianismo e cresce a violência junto. E o problema não está com Cristo e nem tampouco com a sua palavra, mas o problema está com a visão do cristianismo que tem sido pregado. E quando eu falo nesta noite a respeito do fato de que nós precisamos conhecer uma mudança, nós precisamos experimentar uma mudança, é porque nós temos que ter a consciência de que o cristianismo que nos é proposto através da palavra é um cristianismo onde o Espírito Santo habita de um modo abundante no coração de cada um de nós, ao ponto de mudar a nossa forma de agir, de viver e de considerar as coisas desta vida. Hoje nós percebemos um contingente enorme de gente insatisfeita com o que tem, insatisfeita com o casamento, insatisfeita com seus filhos, insatisfeita com os seus pais, insatisfeita com a sua igreja, insatisfeita com o mundo em que vive, quando na realidade o cristianismo de Cristo, ele nos leva, acima de tudo, a ter um coração extremamente grato e nos leva a viver contentes e felizes por causa daquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Parece que não ganhamos ainda a consciência da extensão da obra que Cristo realizou na cruz. E o grande desafio que vem ao meu coração nesta noite, ao compartilhar com vocês estas palavras, é que Deus hoje quer falar com cada um de nós e nos levar à compreensão do valor daquilo que nos foi dado por Deus em Cristo Jesus. Eu quero, junto com você, experimentar esta realidade de uma transformação que vem da renovação da nossa mente e de uma mudança que começa no coração de cada um de nós. Alguém disse: seja a mudança que você deseja ver. Cada um de nós pode ser esta mudança. Mas o cristianismo precisa ser vivido na horizontal, ou seja, o relacionamento com Deus, ele é a fonte de abastecimento da nossa vida. Mas a prática do cristianismo e a demonstração de Jesus vivo tem que se dar no âmbito dos relacionamentos. Os judeus faziam muito bem esta parte, tinham muita comunhão com Deus, obedeciam todas as leis judaicas, oravam, jejuavam em todo o tempo, mas quando se tratava de se relacionar com o próximo, julgavam uns aos outros, condenavam uns aos outros, executavam uns aos outros, e todos aqueles que tinham uma visão ou um pensamento diferente dos seus, eram exterminados da forma mais cruel possível, como fizeram com o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que nos parece é que nós simplesmente repetimos este modelo, e nos esquecemos da tônica, nos esquecemos da fonte, nos esquecemos da realidade que Jesus tem para nós. Como Paulo escreve aos Coríntios: eu vim pregar a vocês não com palavras persuasivas de homens, mas eu vim pregar a vocês no poder
em espírito e em poder. E o que me leva a crer que o poder que Paulo fala, ele é oriundo da convicção daquele que fala, e de quanto aquele que fala crê naquilo que fala, porque muitas vezes nós pregamos o Evangelho desprovido desta realidade, desprovido de um fogo que nasce de uma convicção, de uma cura, de uma transformação, de uma mudança de vida que já nos foi dada por Cristo Jesus. Esses dias estava correndo na internet um videozinho, eu não sei quantos assistiram, de um talibã convertido ao cristianismo pregando o Evangelho. Alguém viu esse vídeo ou não? Eu pedi para o Marquinhos achar e vai passar para você um método de evangelismo que eu quero apresentar para vocês. Se puder apagar a luz aí, Marquinhos. Ó, presta atenção porque é muito rápido, hein? Se der aquela piscada, você já perdeu o vídeo. Vamos assistir o método de evangelismo que nós temos aplicado muitas vezes. Começa do começo, viu, Marquinhos? Eu te aceito como Senhor, Salvador, Pai, mano, e Salvador da minha vida. Isso aí, bem-vindo, hein, cara? Parabéns, cara. Você é um cristão. É mais ou menos assim que nós pregamos o Evangelho. Vocês dão risada, não é verdade? Às vezes a gente faz tudo errado e não entende porque as pessoas não se convertem. E quer converter na marra. Quer converter de um modo que as pessoas mudem forçadamente. Essa semana eu via pela televisão, vocês devem ter ouvido também, foi assassinado o líder do exército republicano irlandês, que durante décadas foi instrumento de tanto derramamento de sangue na Irlanda, aonde os evangélicos, os cristãos evangélicos assassinavam e lutavam contra os cristãos católicos. E no final da década de 90, no início dos anos 2000, houve um acordo de paz, onde cessou o derramamento de sangue. Crianças evangélicas e católicas não podiam viver juntas, pessoas que frequentavam igrejas diferentes matavam-se umas às outras. E esta semana, quando foi assassinado esse líder do IRA, imediatamente imaginou-se que fosse uma quebra no pacto de paz que havia, mas depois descobriram que este homem foi assassinado por alguém ligado a um dos seus líderes, que ele próprio havia mandado assassinar alguns anos atrás, por discordar dele ou por tê-lo contrariado de alguma forma, e aguardaram um tempo e realizaram a vingança, assassinando esse líder do exército irlandês. Por que eu estou lembrando-lhes essas coisas? Porque muitas vezes essa visão tão tosca que nós vimos nesse pequeno vídeo é a visão do evangelho que nós vivemos, recriminando a outros, atacando a outros, quando na realidade o que nós precisamos é, munidos de uma convicção de que Cristo vive em nós, manifestarmos a cada dia este amor de Cristo em relação às pessoas que estão à nossa volta. Eu me lembrava hoje com a igreja pela manhã da parábola do bom samaritano. E eu quero ler com você esse texto. Está lá no livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Versos de número 25 e seguintes. Todos nós conhecemos de cor esta parábola. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Lucas capítulo de número 10, verso 25 e seguintes. Esse texto diz-nos assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
Você consegue perceber aqui o que eu estava falando antes? Este homem era um judeu. Quando ele é arguído por Jesus a respeito de como alcançar a vida eterna, ele fala de um relacionamento na vertical. Você vai ser muito amigo de Deus, você vai ter muito relacionamento com Deus, você vai ter muita comunhão com Deus. E eu penso que esse continua sendo o pensamento da maioria de nós. Mas olha aqui que Jesus diz em seguida. Jesus, ele parece que veio para mexer com as pessoas. E ele diz a este homem: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita, ou seja, um dos líderes do louvor da igreja, descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. E certo samaritano, para quem não sabe, os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os samaritanos eram gente de segunda classe. Os samaritanos eram tidos como cães. E olha o que ele diz aqui: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 homens te parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então nós temos aqui nesta parábola a figura dos religiosos, representados aqui pelo sacerdote e pelo líder do louvor, o levita. Nós temos aqui a figura das pessoas que estão no mundo desmoralizadas, destruídas, arruinadas, acabadas, que estão no pó, que estão no chão, que estão na lama, que perderam a honra, que perderam seu nome, que perderam seus bens. Nós temos aqui a figura de Jesus, representada, pasmem vocês, não pelo sacerdote, nem tampouco pelo levita, mas representada pelo samaritano. Uma pessoa tida pelos judeus como de segunda classe, de segunda categoria. E nós temos aqui a figura da igreja, que é a hospedaria. E Jesus vem, traz o samaritano, traz o que fora atacado pelos salteadores, que é o diabo e seus demônios, confia esta pessoa aos cuidados da hospedaria, que é a igreja, e diz à igreja: cuidem bem dele, e se porventura ele ficar devendo alguma coisa para vocês, quando eu voltar, eu pagarei. Jesus está dizendo: cuidem das pessoas para mim, e na minha volta eu vou recompensar vocês. Na minha volta eu vou recompensar vocês. Muitas vezes o que nós temos visto são irmãos queridos, amados e preciosos, que não entenderam a sua figura, e continuam sendo aqueles que passam de largo daqueles que estão perecendo, continuam sendo aqueles que julgam aqueles que por algum motivo caíram na desgraça e na miséria.
continuam sendo aqueles que se escandalizam muito com o pecado do outro e não se escandalizam nada com o próprio pecado. Deus quer fazer uma mudança na nossa vida. É tempo de conhecermos um avivamento que começa no coração de cada um de nós. É tempo de experimentarmos a graça, os milagres, a bondade de Deus. Mas tudo isso opera-se através da nossa própria vida, a partir de uma convicção interior, que nos leva a um estilo de vida semelhante ao de Jesus. E aí nós começamos a trazer uma comoção social. Foi justamente este o efeito do cristianismo nos seus dias. Uma comoção social. A sociedade passou a ser impactada pelas atitudes daqueles que assumiram para si o desafio de seguir o Mestre. O cristianismo continua sendo algo eminentemente social, porque ele deve se manifestar na horizontal. As religiões já faziam muito bem a comunhão na vertical, já tinham bons ritos, já tinham boas formas de adorar a Deus, tanto é que essas formas não foram mudadas, vocês podem perceber isso. Os jejuns continuam jejuns, as orações continuam orações, os sacrifícios de ofertas, de dízimos, como fizemos aqui agora há pouco, continuam exatamente os mesmos e não foram mudados. Deus não mudou uma vírgula naquilo que Ele estabeleceu desde o Velho Testamento, na forma de se relacionar com Ele. Mas Deus vem e faz uma revolução na forma de nos relacionarmos uns com os outros. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. E muitas vezes nós temos medido a santidade das pessoas pelo tanto que se relacionam com Deus. Não importa como se relacionem dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos. E o que me parece é que os mais santos são aqueles de mais cara amarrada. São aqueles que parecem que vão morder as pessoas quando saem nas ruas. Que são incapazes de abraçar, de beijar, de se relacionar, de sorrir e de estender a mão a alguém que está caído, a um pecador que pela desgraça das suas escolhas equivocadas, caiu nas sarjetas da vida. Por que eu estou dizendo isso nesses dias? Porque chegou a hora de nós nos levantarmos. Eu tenho ouvido da parte de Deus a seguinte mensagem: chegou a hora da colheita, chegou a hora da colheita, chegou a hora da colheita. As pessoas estão caindo de maduras, mas precisam de mãos e pés dispostos a trabalharem, dispostos a falarem, bocas dispostas a pregarem este evangelho. Enquanto consideramos um evangelho que opera apenas na vertical, criamos verdadeiros ETs espirituais, pessoas que não só não compreendem, mas pessoas que fecham as portas para aqueles que estão buscando a salvação. Eu quero desafiar você nesses dias a abrir o seu coração para uma revolução que vai começar dentro da sua casa, com atitudes simples, com transformações simples, mas que vão ser tão poderosas, que vão contagiar a outros. Eu tenho atendido ao longo de mais de 20 anos, pessoas que vêm se aconselhar, buscando saída para o seu relacionamento conjugal destruído por causa da miséria. Pessoas que não conseguem se relacionar com aqueles que estão à sua volta, irmãos que feridos ou ferindo irmãos, pais, filhos que não se entendem, pessoas que são incapazes de perdoar, tendo uma graça tão maravilhosa lhes sido outorgada através de Cristo Jesus, continuam vivendo na mesma tristeza que tinham antes de conhecer o Evangelho de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mudança começa em você.
E aí nós podemos agora começar a estender as mãos uns aos outros. Podemos agora começar a olhar para o nosso lado e menos para nós mesmos. E desta forma podemos vencer a insatisfação que nos cerca. As murmurações vão dar lugar à pregação do Evangelho. E nós poderemos ser esses instrumentos que foram um dia comprados por Deus e lavados pelo sangue de Jesus, que vão mostrar um Cristo vivo, um Cristo atuante, um Cristo poderoso, um Cristo capaz de fazer os mesmos sinais que fez outrora, mas agora através do seu corpo, que é a igreja. Eu quero desafiar cada um de vocês que estão aqui nesta noite a experimentar não só uma mudança de mente, mas uma verdadeira metamorfose, que é até a origem desta palavra, que fala a respeito da conversão, do arrependimento e da mudança de direção. Metanoia, ou metamorfose, que é a mesma coisa, de mudança de mente ou de conversão. Eu quero desafiar a igreja nesses dias a começar uma revolução que parte de uma decisão pessoal de cada um de nós, de mudar o mundo a partir da nossa casa. Uma corrente do bem, aonde pessoas são favorecidas. Eu estava outro dia conversando com o Paulinho, aquele pastor que esteve conosco na semana retrasada, ou na anterior ainda, não me lembro, e ele me falava a respeito de um programa que eles realizam de tempos em tempos, que chama-se Dia da Bondade ou Dia do Bem, aonde cada pessoa da igreja é desafiada a abençoar um estranho, e depois voltar e testemunhar para a igreja a reação desse estranho. Ele me falava que eles, por exemplo, vão ao McDonald's, e está na fila do McDonald's, e tem alguém atrás dele, e ele paga a conta dele, paga a conta de quem está atrás, e deixa uma mensagem evangelística para a pessoa que está ali, e coloca também os contatos da igreja. E a pessoa depois, quando vai pagar a sua conta, a conta já está paga. E a pessoa fala, mas como assim? Quem pagou minha conta? Daí a pessoa que recebeu a conta entrega aquele folheto. Parece algo tolo. Parece algo simples demais. Mas o mundo parece que esqueceu de que a melhor maneira de tocar o coração das pessoas é através de gestos de amor, de gestos de cuidado, de gestos de misericórdia. Você não sabe a alegria de alguém que está preso, quando inesperadamente recebe uma visita de alguém que nunca viu antes e que está disposto a levar-lhe uma palavra de consolo. Eu tenho repetidas vezes procurado fazer isso, e o que eu tenho encontrado é uma gratidão que muitas vezes eu não encontrei entre os irmãos com quem compartilhamos do Evangelho todas as semanas, para quem damos a nossa própria vida, não desfazendo ou desmerecendo qualquer um que aqui está. Vocês são todos amados do coração de Deus e amados do nosso coração, mas o que eu quero desafiar vocês é experimentarem cuidar de outras pessoas, trazer outras pessoas. Hoje, quando eu vejo meia dúzia de pessoas acenando a mão, que estão aqui pela primeira vez, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindas, mas eu quero dizer que poderiam ter muito mais pessoas aqui, se nós tivéssemos consciência da nossa responsabilidade de salvar o mundo sem Deus. E eu quero, junto com vocês, produzir uma mudança. Eu quero experimentar uma mudança a cada dia, porque também não estou satisfeito com o meu atual estado, mas eu sei que Deus está nos incomodando, e eu quero incomodar muito vocês. Eu nunca me esqueço das palavras de um pastor muito querido que esteve entre nós durante algumas vezes, anos atrás, o pastor Ben Wong, pastor lá de Hong Kong, na China. Ele falava assim: persiga seus líderes. Esse é o grande conselho que ele deixava para nós. Persiga seus líderes. E eu quero fazer uma emenda no conselho do Ben Wong, e quero
agora lançar o seguinte desafio: persiga os membros da sua igreja. Eu quero perseguir vocês, ao ponto que vocês vão acordar para o fato de que Jesus tem mãos e pés e boca para cumprir a sua obra. E esses mãos e pés e boca estão justamente aí onde você está. É você mesmo que foi desafiado para cumprir com este desafio. Nós temos ao longo dos anos vivido com esse desafio, e nosso coração arde por este desafio, e eu quero que isso que nos move possa mover cada um de vocês a partir de hoje. Uma mudança que vai começar no coração de cada um de nós, uma mudança que vai transformar o mundo a partir da sua casa. E é esta mudança que faz dos casais mais fiéis um ao outro. Porque temos muitos casais de cristãos infiéis, e quando eu falo de infidelidade, não é que está pulando a cerca, que está saindo com alguém, não. É porque perdeu a visão do propósito do casamento como um instrumento de glorificar a Deus. Esta mudança produz pais mais conscientes da sua realidade. E o desafio que Deus nos dá em relação aos nossos filhos é fazerem deles discípulos de Jesus. Esse é o desafio. Não é ter mais médicos, mais advogados, mais doutores no mundo, é mais discípulos de Jesus. E como eu falava aqui pela manhã, nós muitas vezes temos falhado nesta missão, porque o que eles ouvem de nós não confere com aquilo que eles nos vêm fazendo. E a grande tônica do cristianismo, conforme está escrito lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 1, quando o Dr. Lucas escreve Atos, ele escreve dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, não apenas acerca do que Jesus começou a fazer, mas começou também a ensinar. Jesus fazia e Jesus ensinava as mesmas coisas. Eu quero fazer um teste junto com vocês aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou fazer agora, e vocês vão me imitar. O que eu fizer, vocês vão fazer, combinado? Combinado? Então você vai colocar agora a mão na sua boca. Vocês viram a confusão que isso gerou, não? Alguns colocaram a mão no queixo e outros colocaram a mão na boca. Por quê? Porque aquilo que nós falamos não é aquilo que nós fazemos. E assim é com os nossos filhos. Tem filho que faz o que você fala, e muitos colocaram a mão na boca. Mas tem filho que faz o que você faz. E aqui nós tivemos um meio a meio, viu? Eu consegui contar aqui rapidamente, tem 500 de cada categoria. Metade pôs a mão na boca, metade pôs a mão no queixo. E assim é na nossa casa. Essa grande confusão. E assim é na igreja muitas vezes. Esta grande confusão. Porque nós ensinamos uma coisa e praticamos outra coisa bem diferente. E eu quero desafiar vocês para juntos buscarmos ter uma vida mais coerente, um evangelho autêntico, uma vida autêntica. E não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem Romanos 12:1, rogo-vos para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É só desta forma que vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não líderes de conveniência, pastores de conveniência, mas pessoas comprometidas com o evangelho do reino e com a sua justiça. Aí nós teremos lares transformados, casamentos que cumpram o projeto, com marido e mulher fiéis ao chamado de Deus, com filhos que vão ser discípulos de Jesus, porque se nós falharmos nesta tarefa, nós falhamos com o propósito de Deus.
E Deus quer nos dar uma chance. Seus filhos não estão perdidos. O jogo ainda não acabou. Jesus diz apenas: corrige a rota e eu vou corrigir o seu destino. Então somente obedece a minha palavra e eu vou fazer um milagre dentro da sua casa. Porque muitos já assimilaram o golpe e aceitaram a sentença: meus filhos estão perdidos, perdido está Satanás e os seus demônios. Nossos filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o galardão que nos foi dado por Jesus. Nós veremos todos eles salvos. Nós veremos uma igreja santa por causa da pregação do Evangelho. Eu creio que nós todos temos esperança. E eu quero continuar dizendo que através desta mudança interior, nós vamos ver irmãos cuidando de outros irmãos. Nós vamos ver este movimento sendo produzido pelo único combustível capaz de nos mover na direção que Deus nos apontou. E este combustível que nos torna santos é o amor. Não o amor passional, não o amor erótico, mas é o amor que se manifesta pelo cuidado, pelo serviço, pela dedicação que temos uns pelos outros. Se o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou, é isso que nós devemos fazer. Começando dentro da nossa casa, priorizando as prioridades, priorizando aquilo que é o mais importante, e não aquilo que é mais urgente. Semana passada eu tinha muitas urgências, de todas que você pode imaginar, mas eu entendi que o mais importante era parar, e sair durante alguns dias com a minha esposa, que estava prestes a enfrentar um dos desafios mais difíceis da sua vida. E eu fiz exatamente isso. E eu quero dar um testemunho para você. Não morreu ninguém, nenhuma ovelha fugiu do aprisco, não caiu a minha casa, não fui à falência. Cheguei e estava tudo no mesmo lugar. Mas nós somos convencidos pelo inimigo daquilo que nós devemos fazer. E não ouvimos de Deus aquilo que Ele nos mandou fazer. E eu quero desafiar você a começar uma mudança a partir de hoje. Uma transformação. Porque se não entendermos isso, não há esperança para nenhum de nós. Se nós não entendermos isso, não há esperança para o mundo. E todos vamos, não só viver, mas nós vamos acabar num perverso e tenebroso inferno, que já é a casa de muitas pessoas, porque vivem assim. E eu quero desafiar você a uma mudança. A mudança que começa em você. Um homem não pode fazer o que é certo em uma área da sua vida, enquanto está ocupado em fazer o que é errado em outra área. Porque a nossa vida é indivisível. Nós só temos uma vida. Não tem como metade de mim fazer o que é certo e a outra metade de mim fazer o que é errado. Dentro da doutrina da nossa comunidade, nós elencamos 5 prioridades na vida humana. A primeira delas, relacionamento com Deus. A segunda delas, o relacionamento com o cônjuge. A terceira, a família, os filhos. O quarto, o trabalho secular. E a quinta, o trabalho que nós podemos prestar a Deus na igreja. Mas essas coisas devem andar juntas. E eu quero dizer para vocês, é possível ser bem-sucedido em todas elas. Basta empenhar-se, porque tem muita gente que quer de braços cruzados que as coisas simplesmente brotem no seu caminho, quando Deus estabeleceu um princípio que diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Muitas vezes nós não semeamos, ou semeamos equivocadamente. Eu semeio maldição no meu casamento, reclamando, murmurando, declarando mal, e quero colher bênçãos, flores. Quero dizer, nunca isso vai acontecer. Só vai mudar o dia que mudar a semeadura. Vocês estão me entendendo? O dia que eu mudo a semeadura,
eu tenho esperança de uma colheita melhor. Assim com os meus filhos, assim no meu trabalho, assim com a minha família, assim no ministério da igreja. E quanto mais aplicados nós somos em cumprir a missão, maior será a colheita. Quanto mais gente nós cuidarmos, maior será a nossa recompensa. Você se lembra das palavras do samaritano que simboliza Jesus? Fica tranquilo, quando eu voltar, eu vou pagar o resto. A despesa que te deram, eu vou pagar. O cuidado que você teve com as pessoas, eu vou recompensar. E aí as pessoas se convertem, e nós não precisamos usar o exemplo do Talibã para ganhar pessoas para Jesus. Nos pequenos gestos, as pessoas vão ver Jesus. Aliás, um dia, Mahatma Gandhi disse: o homem pobre vê Deus num pedaço de pão. É muito fácil pregar o Evangelho. Só precisamos ter consciência do nosso chamado e daquilo que fomos convocados por Deus a fazer. E finalizando, me lembrando aqui de 1 João 4, versos 19 e 20, diz assim: como posso amar a Deus e odiar a meu irmão? Quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Por isso eu quero reenfatizar, o cristianismo, ele só se manifesta na horizontal. É nós em relação ao nosso próximo. Esta é a mensagem revolucionária de Jesus. Porque a mensagem dos judeus continua vivo no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Mas quando nós partimos para o relacionamento interpessoal, é morto, não tem vida. Se você visita o Estado de Israel, você vai fazer amizade com muitos árabes lá, mas com pouquíssimos, ou talvez com nenhum judeu, porque eles são muito ocupados em adorar a Deus, e eles não vão ter tempo para conversar com você. Mas na realidade, a religião é morta, porque a fé sem obras é morta. E as obras que Deus espera de nós são obras práticas em relação àqueles que estão à nossa volta. E Deus nos convoca para uma mudança que começa em cada um de nós. E eu quero aproveitar esta data tão importante do Dia das Mães. Aliás, quero desde já parabenizar todas as mães, para falar que o amor de mãe talvez seja um dos amores que se aproximam mais daquele que Deus espera que tenhamos uns para com os outros. No entanto, o amor de mãe, ele é instintivo. E o amor que Deus quer que nós tenhamos é um amor intencional. Esses dias eu e minha esposa assistíamos uma matéria na televisão de uma mãe lá de Porto Alegre, ou da região lá de Porto Alegre, que há 5 anos atrás se viu grávida de quíntuplos, mas sem nenhum tipo de tratamento ou artificialidade. Foi naturalmente concebida, ou foi naturalmente gerado quíntuplos no seu ventre, um caso em cada 40 milhões. E esta mulher não só gerou, mas deu à luz aquelas 5 meninas. 6 meses depois do nascimento daquelas meninas, o maridão, caiu fora. E eu comentava aqui de manhã que isso é muito próprio da maioria dos homens. Nós tivemos um caso aqui em Londrina de uma pessoa que nós conhecemos, que teve 2 gestações de gêmeos. Em poucos anos, acho que 2 ou 3 anos, ela estava com 4 filhos pequenos em casa. O maridão também, caiu fora. Eu falava hoje para minha esposa, a sorte dela é que ela teve um de cada vez.
porque 4 é uma parada. Eu fico imaginando 5 de uma vez só. Mas o amor que Deus deseja que nós tenhamos é muito semelhante a este amor de mãe que nós celebramos hoje. E quando nós celebramos hoje com tanta força o Dia das Mães, eu não sei quem inventou isso, se foi algum turco, dono de loja, alguma coisa assim para vender mais, mas não importa. É uma data que merece ser comemorada, porque é um tipo de amor que merece ser exaltado. E eu penso que o amor de Deus é muito semelhante a este. É um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E à medida que nós ganhamos o coração de Jesus, nós ganhamos também essa maneira de amar, mas não de um modo intuitivo, como é no caso das mulheres, mas de um modo intencional, como uma decisão das nossas vidas. Eu quero aproveitar quando oramos pelas mulheres hoje, também as abençoando, clamar para que o Senhor permita-nos experimentar esta mudança, que começa em cada um de nós. E o ingrediente essencial desta mudança é o amor de Deus derramado no nosso coração, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama não reclama do outro, se reclama é porque não ama. Eu amo, mas eu reclamo tanto, então não ama coisa nenhuma, é mentiroso, mentirosa. Ai, pastor, não fala assim. Eu falo porque eu amo você, e quem ama fala a verdade. Quem ama não suspeita mal, quem ama não arde em ciúmes, quem ama não se ensoberbece, não se ressente do mal. Quem ama carrega consigo um tipo de amor que jamais acaba. E quando Paulo faz remissão ao amor lá em 1 Coríntios capítulo de número 13, ele fala que os próprios dons espirituais cessarão, mas que o amor jamais acaba, porque o amor é a própria essência de Deus. E eu quero orar junto com vocês nesta noite, para que o Espírito de Deus produza no coração de cada um de nós esta mudança que tanto necessitamos. Porque o grande desafio do meu coração enquanto pastor, enquanto pregador do Evangelho, é ver a sua vida transformada, é ver a minha vida transformada num testemunho vivo do poder de Deus. Que as suas reações possam ser coerentes com as suas palavras. Às vezes eu tenho que acalmar aqui o nosso querido amigo Jurandir. Jurandir é um amigo precioso que eu tenho, que há 17 anos cuida dos nossos carros aqui na frente. E às vezes porque ele pede para alguém, não, afasta um pouquinho o carro, estaciona aqui para caber 2. Ele corre risco de vida com os nossos irmãos amados, ungidos. E às vezes eu tenho que consolar o Jurandir, falar, não, Jurandir, aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Isso acontece dentro de casa também, né? Maridão, esposa, filhão, filhona. É só contrariar que a gente vê a natureza. Mas voltando aqui ao conselho do Jurandir, aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Eu quero orar junto com vocês agora. Bruno tem um cântico aí que eu acho que é muito pertinente, e depois eu quero orar com vocês. Você pode orar através desse cântico? Eu me rendo ao teu agir. Você pode declarar isso ao Senhor? Meu anseio é permanecer em teu amor. Santo Espírito, você pode ficar de pé um instantinho? Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é declare isso ao Senhor. Permanecer em teu amor, em tua presença.
Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, tua presença. Eu quero convidar uma mãe para vir aqui à frente orar por nós. Queria convidar a pastora Cristiane. Eu creio que nós estamos tratando de um assunto que as mães conhecem muito bem, que é uma vida transformada por causa de uma visão, por causa de um amor, por causa de uma missão. Quer ver a vida de uma mulher mudar é quando ela tem um filho. Quer ver a sua vida mudar é você começar a gerar filhos espirituais. E eu quero pedir para a pastora orar por nós aqui. A Cris vai. Eu queria ler uma mensagem que uma das minhas filhas me mandou hoje, porque eu sei que não é fácil às vezes ser mãe, não. Às vezes a gente passa por momentos difíceis no nosso relacionamento com eles, porque às vezes eles não nos entendem, nós não entendemos eles, mas o nosso amor ele precisa ser incondicional para com os nossos filhos. E nesses dias assim que a gente fica mais emotivo, acho que a gente consegue botar um pouco para fora o que a gente sente. E a minha filha mais nova, ela é muito amorosa. Todas elas são. Mas ela é assim, aquela que gruda. Assim, ela tem que abraçar, tem que beijar. E ela escreveu uma homenagem muito bonita para mim. Eu queria ler para vocês. E ela fala assim: hoje, dia 10/5, é o Dia das Mães. O dia que nós aproveitamos para expressar nosso amor por elas. Nossas mães, que primeiramente nos criaram, ficaram 9 meses passando mal e evitando fazer e comer muitas coisas que amavam, só para nos formar com perfeição. Todas elas são especiais, mas hoje eu vim falar da que, na minha opinião, é a mulher mais maravilhosa como mãe. E como mulher, você é o meu maior exemplo. Depois de Deus, sem você, eu não teria nascido. Sem você, eu não teria o prazer de viver. E mesmo já fazendo tantas coisas maravilhosas e ainda com uma enfermidade, consegue dar o seu melhor para nos manter o melhor possível. Mãe, que você saiba que você não está sozinha nessa. Você é uma vencedora, é uma mulher muito fiel. Graças a Deus, é também resultado de todas as orações. Finalmente essa extensa caminhada está chegando ao fim. Pois essa semana você fará a cirurgia, que finalmente acabará com este tumor e te trará cura. Você merece. E eu cuidarei de você sempre. Você pode contar comigo para tudo. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Você é a mulher mais linda, delicada, guerreira, dedicada, atenciosa. Nem 1 milhão de palavras te descrevem por inteiro, mãe. Essa palavra para mim significa amor, carinho, tudo de mais lindo nesse mundo. Que você continue sempre essa mulher exemplar
te amarei para sempre, que você tenha o seu amor, que você tenha o seu melhor Dia das Mães. Beijos, te amo. Ela só tem 12 anos. E eu queria, assim, orar para que Deus coloque esse amor, filho, na sua mãe, no seu pai. Sabe, às vezes a gente tem diferenças, mas a gente tem que respeitar as diferenças. Os pais nunca vão ser perfeitos. Nós vamos ter nossos defeitos, nossas falhas. Mas eu quero orar para que o Senhor renove isso na sua vida. Talvez você tenha barreiras com a sua mãe, barreiras com o seu pai, mas sabe, a gente só vai dar valor no dia que a gente perde. Quem não tem mais mãe, sabe o que eu estou falando. Então eu queria assim orar nesta noite, para que Deus derrame desse amor que o Renato falou nos nossos corações, sabe? Capaz da gente amar, mesmo quando eles nos maltratam, mesmo quando eles muitas vezes são indiferentes a nós, mesmo quando, sabe, o problema está instalado dentro da nossa casa. Mas eu quero orar para que Deus traga este renovo sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família. Sabe, Deus é poderoso hoje para fazer um milagre na tua vida, né? Como o Renato falou, essa transformação começa em nós. Então, que essa transformação comece hoje na sua vida. Você vai olhar os teus filhos com outros olhos. Você vai olhar o teu irmão, tua família, né? Porque é Dia das Mães, mas a gente aproveita para falar de todo mundo. Queria estar orando agora, né? Por você e orar principalmente pelas mães que estão tendo algum tipo de problema com seus filhos. Sabe? Dos filhos que estão tendo problemas com seus pais e não conseguem se relacionar com eles. Eu quero orar para que todas as barreiras nesta noite caiam por terra, em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, nesta noite, Pai, clamar para que venha sobre esta igreja um renovo sobrenatural em todas as áreas, Pai. Senhor, barreiras de relacionamentos, Senhor, que foi o que foi mais falado aqui nesta noite, Pai, caiam por terra na nossa vida. Diferenças, Pai, que muitas vezes são colocadas na nossa mente e no nosso coração, pelas pessoas que muitas vezes nós mais amamos. Senhor, nesta noite, Pai, Tu és poderoso para operar um milagre. Senhor, quebranta os nossos corações. Senhor, mesmo que somos contrariados, mesmo que as pessoas nos traiam, mesmo que as pessoas, Pai, nos machuquem, Senhor, em nome do Senhor, nos dá um coração impermeável, Senhor, a estas coisas. Senhor, dá-nos um coração sempre sensível, um coração, Pai, pronto a amar, um coração pronto a servir, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, Pai, principalmente nesta noite, pelas mães, Senhor, que tem qualquer tipo de problema, Senhor, com seus filhos. Eu clamo por um renovo sobrenatural sobre estas mães, Pai. Que os relacionamentos sejam restaurados, que as barreiras caiam, Senhor, que o amor renasça, Senhor, dentro deste lar. Eu clamo ao Senhor, Pai, traz de volta o filho que está perdido. Senhor, restaura hoje, Pai, restaura relacionamentos, eu te peço. Senhor, opera uma obra, Pai, que só o Senhor pode fazer. Abençoa esta igreja, Pai. Senhor, que nós possamos valorizar uns aos outros, valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, valorizar, Pai, as pessoas que estão próximas de nós. Senhor, faz um milagre nesta noite. Eu quero te louvar por este dia, Pai, porque este dia é um dia que o Senhor aproveita para fazer aquilo, Senhor, que o nosso coração muitas vezes não deixa fazer. Eu clamo ao Senhor, Pai, hoje, traz esse quebrantamento, traz esta cura dentro do nosso coração, Pai. Cura corações aqui, cura, Senhor, traz o perdão. Vidas que estão aqui, Senhor, que estão amarguradas com seus filhos. Senhor, filhos que estão amargurados com seus pais. Hoje, Pai, liberam estas vidas. Hoje, Senhor, recebem a cura. Hoje, Senhor, liberam seus filhos. Senhor, filhos liberam os seus pais. Hoje as barreiras são quebradas. Hoje o amor renasce. Hoje vem, Senhor, com o Teu poder sobre estes lares. Vem com o Teu poder sobre estas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluias. Amém, meu Pai. Amém. E eu quero aproveitar, vocês ainda de pé. A pastora Cristiane vai ser operada agora na quarta-feira. Nós estamos indo amanhã para São Paulo.
Ela vai ser operada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nós contratamos os melhores profissionais do Brasil para cuidar dela. Mas eu sei que nada disso tem valor ou tem efeito se Deus não estiver operando. Por isso eu quero pedir para vocês, estejam intercedendo, estejam orando. Ela vai ser internada nas 4h30 da manhã de quarta-feira, e às 7 horas da manhã deve passar por uma cirurgia que deve durar entre 7 e 8 horas, para fazer a primeira parte da remoção das células cancerígenas que vieram sobre ela. Então eu quero que vocês estejam apostos, atentos e na brecha, clamando junto comigo e com a minha casa pela recuperação completa, pela cura completa da vida dela. Então eu quero que você estenda a sua mão aqui à frente agora, quando nós vamos orar. Pai querido, é no nome de Jesus que nós confiamos inteiramente no Senhor, e por mais que os recursos humanos possam ser aplicados sobre a vida da Cristiane, eu sei que a cura vem do Senhor, que o Senhor é o autor da vida, é o Senhor quem restaura todas as coisas, é o Senhor quem vai restabelecer as células do seu organismo, é o Senhor quem vai erradicar todo o mal, todo o câncer, tudo aquilo que um dia entrou por um caminho, mas por 7 caminhos vão sair, porque a tua palavra é fiel e se cumpre, porque o Senhor tem uma aliança com a vida dela. Esperamos um milagre, de uma recuperação sobrenatural, e nós a abençoamos nesta noite como o corpo de Cristo que aqui representamos, declarando cura, declarando saúde, declarando, Senhor, o teu milagre, e te agradecendo desde já por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e por aquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado por esta experiência que estamos tendo, Senhor, como família, como igreja e como corpo de Cristo. Muito obrigado por tudo, meu Pai querido, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, querido.